Seja bem-vindo ao DRN Audiolivros. Se não for inscrito ainda, peço que se inscreva no nosso canal. Acompanhe os nossos audiolivros aí. A gente tem bastante conteúdo. Se você deseja um livro e não tiver no canal ainda, deixa nos comentários aí que eu sempre faço uma lista e tento ir atrás assim que possível. Se quiser nos dar uma força, a gente tem o Apoia-se, o Seja Membro e também o Pix. Sempre fica na descrição do canal e na descrição dos vídeos. E muito obrigado por estar acompanhando a gente nessa jornada. E vamos para as nossas leituras. 11. Um punhal no escuro. Enquanto se preparavam para dormir na estalagem em Bri, a escuridão jazia sobre a terra dos buques. Uma névoa errou pelos vales e ao longo da margem do rio. A casa em Cricôncavo estava silenciosa. Fofo Bolger abriu a porta com cuidado e espiou para fora. Um sentimento de temor estivera crescendo dentro dele o dia todo e era incapaz de descansar ou ir para a cama. Havia uma ameaça pairando no imóvel ar noturno. Enquanto ele fitava a treva lá fora, uma sombra negra se mexeu sob as árvores. O portão pareceu abrir-se por vontade própria e fechar-se de novo sem ruído. O terror tomou conta dele. Encolheu-se e por um momento ficou parado no saguão, tremendo. Depois fechou e trancou a porta. A noite avançou. Ouviu-se o som baixo de cavalos sendo conduzidos furtivamente pela alameda. Pararam diante do portão e 3 vultos negros entraram, como sombras da noite rastejando pelo chão. Um foi até a porta. Os outros, um para cada canto da casa de ambos os lados. E ali ficaram em pé, imóveis como sombras de pedra, enquanto a noite prosseguia devagar. A casa e as árvores, imóveis, pareciam esperar sem fôlego. Houve um leve remexer de folhas e um galho cantou ao longe. A hora fria antes do amanhecer estava passando. O vulto junto à porta moveu-se. No escuro, sem luar nem estrelas, rebrilhou uma lâmina sacada, como se uma luz gélida tivesse sido desembainhada. Ouviu-se uma pancada baixa, mas pesada, e a porta estremeceu. "Abra em nome de Mordor!" disse uma voz tênue e ameaçadora. No segundo golpe, a porta cedeu e caiu para dentro, com um madeirame estourado e a fechadura rompida. Os vultos negros entraram rapidamente. Nesse momento, entre as árvores próximas, soou uma trompa. Ela rasgou a noite como fogo no topo de uma colina. "Despertem! Medo! Fogo! Inimigos! Despertem!" Fofo Bolger não estivera ocioso. Assim que vira os vultos sombrios rastejando do jardim, soubera que precisava correr ou pereceria. E correu, saindo pelas portas dos fundos, através do jardim e por sobre os campos. Quando alcançou a casa mais próxima, a mais de 1 milha de distância, desabou na soleira da porta. "Não, não, não!" gritava ele. "Não, eu não! Não está comigo!" Levou algum tempo até alguém conseguir entender sobre o que ele estava balbuciando. Por fim, captaram a ideia de que havia inimigos na terra dos buques. Alguma estranha invasão da Floresta Velha. Então, não perderam mais tempo. "Medo! Fogo! Inimigos!" Os Brandebuques estavam dando o toque de trompa da terra dos buques, que não fora dado por 100 anos. Não desde que os lobos brancos haviam vindo no feiro inverno, quando o Brandevin congelou todo. "Despertem! Despertem!" Ao longe, ouviram-se trompas em resposta. O alarme se espalhava. Os vultos negros fugiram da casa. Um deles, ao correr,
deixou cair uma capa de hobbit na soleira. Na alameda irrompeu um barulho de cascos que se intensificou em galope e fugiu martelando na escuridão. Em toda volta de Cricôncavo ouvia-se o ruído de trompas tocando, vozes gritando e pés correndo. Mas os cavaleiros negros cavalgaram como um vendaval para o portão norte. Os pequenos que toquem. Sauron lidaria com eles mais tarde. Enquanto isso, tinham outra missão. Agora sabiam que a casa estava vazia e o anel se fora. Atropelaram os guardas do portão e desapareceram do condado. No início da noite, Frodo despertou de um sono profundo, de repente, como se algum som ou presença o tivesse incomodado. Viu que Passo Largo estava sentado, alerta, em sua cadeira. Seus olhos rebrilhavam à luz do fogo, que fora cuidado e ardia forte, mas não fez sinal nem movimento. Frodo logo caiu no sono outra vez, mas seus sonhos outra vez foram perturbados pelo barulho do vento e de cascos galopando. O vento parecia enrodilhar-se na casa e sacudi-la, e ao longe ouviu o toque impetuoso de uma tromba. Abriu os olhos e ouviu um galo cantando com vontade no pátio da estalagem. Passo Largo abrir as cortinas e empurrar as venezianas com um estalo. A primeira luz cinzenta do dia entrava pelo recinto e via um ar frio pela janela aberta. Assim que Passo Largo acordou a todos, foi adiante deles até os quartos. Quando os viram, ficaram contentes de terem seguido seu conselho. As janelas tinham sido arrombadas e balançavam, e as cortinas esvoaçavam. As camas estavam remexidas, e os almofadões retalhados e jogados no chão. O capacho marrom fora feito em pedaços. Passo Largo foi imediatamente buscar o taverneiro. O pobre senhor Carrapicho parecia sonolento e assustado. Mal fechara os olhos a noite toda, dizia ele, mas não ouvira ruído nenhum. Jamais aconteceu coisa assim na minha época, exclamou, erguendo as mãos horrorizado. Hóspedes que não conseguem dormir em suas camas, bons almofadões arruinados e tudo mais. A que ponto chegamos? Há tempos sombrios, disse Passo Largo. Mas por ora você poderá ser deixado em paz quando tiver se livrado de nós. Vamos partir imediatamente. Não se preocupe com o desjejum. Um gole e um bocado em pé vão ter de bastar. Vamos empacotar tudo em alguns minutos. O senhor Carrapicho saiu às pressas para mandar atrás os pôneis e para lhes buscar um bocado. Porém, bem logo voltou, consternado. Os pôneis haviam sumido. Todas as portas dos estábulos tinham sido abertas durante a noite, e eles haviam sumido. Não só os pôneis de Merry, mas todos os outros cavalos e animais da casa. Frodo ficou devastado com a notícia. Como podiam esperar chegar a Valfenda a pé, perseguidos por inimigos montados? Seria mais fácil partir rumo à lua. Passo Largo ficou um instante sentado em silêncio, olhando para os hobbits, como se pesasse sua força e coragem. Pôneis não nos ajudariam a escapar de cavaleiros, disse ele por fim, pensativo, como se adivinhasse o que Frodo tinha em mente. A pé não iríamos muito mais devagar, não nas estradas que pretendo trilhar. Eu ia caminhar em todo caso. São a comida e as provisões que me preocupam. Não podemos confiar em que consigamos algo para comer entre aqui e Valfenda, a não ser o que levarmos conosco. E deveríamos levar mais do que necessário, pois poderemos nos atrasar ou sermos obrigados a fazer desvios, bem longe do caminho direto. Quantos estão dispostos a carregar nas costas? O quanto for necessário, respondeu Pippin com desânimo, mas tentando mostrar que era mais resistente do que parecia ou se sentia. Eu consigo carregar por 2, afirmou Sam desafiador. Não se pode fazer nada, Sr. Carrapicho? Perguntou Frodo. Não podemos conseguir uns pôneis na aldeia, ou, quem sabe, apenas um para a bagagem?
Não acho que possamos alugá-los, mas poderíamos ser capazes de comprá-los, acrescentou, duvidoso, perguntando se poderia arcar com essa despesa. Duvido, disse o senhorio infeliz. Os 2 ou 3 pôneis de montar que havia em Brie estavam alojados no meu pátio, e esses se foram. Quanto a outros animais, cavalos ou pôneis de tração ou coisa assim, existem muito poucos em Brie, e não estarão à venda. Mas vou fazer o que puder. Vou desencavar o Bob e mandá-lo fazer uma ronda assim que possível. Sim, assentiu Passo Largo, relutante. É melhor fazer isso. Temo que precisemos tentar conseguir um pônei, pelo menos. Mas assim termina qualquer esperança de partirmos cedo e nos esgueirarmos em silêncio. Bem, poderíamos ter tocado uma trombeta para anunciar nossa partida. Isso fazia parte do plano deles, sem dúvida. Existe uma migalha de consolo, comentou Mary. E mais que uma migalha, espero. Podemos comer o desjejum enquanto esperamos. E sentados. Vamos achar o Nob. O atraso acabou sendo de mais de 3 horas. Bob voltou com o relato de que não se podia obter cavalo nem pônei nas redondezas, nem por boa vontade nem por dinheiro, exceto um. Bill Samambaia tinha um que poderia vender. É uma coitada de uma criatura velha, meio morta de fome, disse Bob. Mas ele não se separa dela por menos que o triplo do valor, sabendo que vocês têm posses. Não se eu conheço Bill Samambaia. Bill Samambaia? Indagou Frodo. Não há algum truque? O animal não vai voltar correndo para ele com todo o nosso equipamento, ou ajudar a seguir nossa trilha, ou coisa assim? Fico me perguntando, disse Passo Largo. Mas não consigo imaginar que algum animal corra de volta para ele, uma vez que tenha escapado. Imagino que seja só uma ideia adicional do bondoso mestre Samambaia. Simplesmente um modo de aumentar seus lucros com este caso. O principal perigo é que o pobre animal está provavelmente às portas da morte. Mas não parece haver nenhuma opção. Quanto ele está cobrando? O preço de Bill Samambaia eram 12 tostões de prata. E, de fato, isso era pelo menos o triplo do valor do pônei naquelas paragens. Revelou-se um animal ossudo, mal alimentado e desanimado. Mas não parecia que fosse morrer tão logo. O próprio Sr. Carrapicho pagou por ele e ofereceu a Mary mais 18 tostões como alguma compensação pelos animais perdidos. Era um homem honesto e bem de vida, conforme se calculava em Brie, mas 30 tostões de prata era um duro golpe para ele, e ser enganado por Bill Samambaia tornava isso ainda mais duro de suportar. Na verdade, ele acabou se dando bem no final. Ficou evidente mais tarde que apenas um cavalo fora realmente roubado. Os demais tinham sido enxotados ou tinham fugido aterrorizados e foram encontrados vagando em diferentes cantos da região de Brie. Os pôneis de Mary tinham fugido de fato e, eventualmente, já que tinham bastante bom senso, acabaram achando o caminho das colinas em busca de Parrudinho. Assim passaram algum tempo aos cuidados de Tom Bombadil e ficaram bem. Mas, quando a notícia dos eventos de Brie chegaram aos ouvidos de Tom, ele os mandou ao Sr. Carrapicho, que assim conseguiu 5 bons animais a um preço bem razoável. Tiveram que trabalhar mais em Brie, mas Bob os tratou bem, de forma que, no fim das contas, tiveram sorte. Perderam uma viagem sombria e perigosa, mas nunca chegaram a Valfenda. Enquanto isso, porém, o Sr. Carrapicho achava que seu dinheiro se fora, por bem ou por mal, e tinha outros problemas. Pois houve grande agitação assim que os demais hóspedes se levantaram e ouviram as notícias do ataque à estalagem. Os viajantes sulistas tinham perdido vários cavalos e culparam o taverneiro em alta voz, até que ficaram sabendo que um dentre eles também sumira durante a noite. Era outro que o companheiro estrábico de Bill Samambaia. A suspeita imediatamente recaiu nele. Se você se junta com um ladrão de cavalos e o traz à minha casa, disse Carrapicho furioso,
Deveriam vocês pagar todo o prejuízo e não vir gritando comigo. Vão perguntar ao Samambaia onde está seu lindo amigo. Mas revelou-se que ele não era amigo de ninguém, e ninguém conseguia recordar quando ele se juntara ao grupo. Após o desjejum, os hobbits tiveram que refazer as bagagens e reunir suprimentos adicionais para a viagem mais longa que agora esperavam. Eram quase 10 horas quando finalmente partiram. A essa altura, toda a Bria estava zumbindo de animação. O truque de desaparecimento de Frodo, o surgimento dos Cavaleiros Negros, o roubo dos estábulos e, não menos, a notícia de que Passo Largo, o caminheiro, se havia juntado aos misteriosos hobbits. Hobbits compunham uma história que duraria por muitos anos vazio de acontecimentos. A maior parte dos moradores de Bree e Estrado, e muitos até de Valão e Archete, estava apinhada na estrada para ver a partida dos viajantes. Os outros hóspedes da estalagem estavam às portas ou dependurados nas janelas. Passo Largo mudara de ideia e decidira sair de Bree pela estrada principal. Qualquer tentativa de sair imediatamente por cima dos campos só pioraria as coisas. A metade dos habitantes seguiria para ver o que estavam tramando e para evitar que invadissem algum terreno. Disseram adeus a Nob e Bob e despediram-se do Sr. Garrapicho com muitos agradecimentos. Espero que voltemos a nos encontrar algum dia, quando tudo voltar a ser alegre, disse Frodo. Nada me agradaria mais do que me hospedar em sua casa em paz por uns tempos. Saíram caminhando, ansiosos e desanimados, debaixo dos olhos da multidão. Nem todos os rostos eram amistosos, bem como as palavras que foram gritadas. Mas Passo Largo parecia ter a reverência da maioria dos moradores de Bree, e aqueles que ele encarou fecharam a boca e se afastaram. Caminhava na frente com Frodo, em seguida haviam Merry e Pippin, e no fim andava Sam, conduzindo o pônei, que estava carregado com tanta bagagem quanto tinham coragem de lhe dar. Mas ele já parecia menos desalentado, como se aprovasse sua mudança de sorte. Sam mastigava uma maçã pensativa. Tinha um bolso cheio, um presente de despedida de Nob e Bob, maçãs para andar e um cachimbo para sentar. Prefiro castanha, disse ele, mas calculo que bem logo vou sentir falta dos dois. Os hobbits não deram atenção às cabeças curiosas que espiavam pelas portas ou se erguiam acima dos muros e das cercas enquanto passavam. Mas, quando se aproximavam do portão posterior, Frodo viu uma casa escura, mal cuidada, por trás de uma sebe densa. A última casa da aldeia. Em uma das janelas vislumbrou um rosto lívido com olhos matreiros e oblíquos, mas este sumiu de imediato. Então é aí que esse sulista se esconde, pensou Frodo. Parece mais do que metade goblin. Por cima da sebe, outro homem o encarava com atrevimento. Tinha espessas sobrancelhas pretas e olhos escuros e desdenhosos. Sua boca grande se contorcia num sorriso de escárnio. Fumava um cachimbo negro curto. Quando chegaram perto, ele o tirou da boca e cuspiu. Dia, Canela Comprida, disse ele. Saindo cedo? Finalmente encontrou uns amigos? Passo Largo assentiu com a cabeça, mas não respondeu. Dia, meus amiguinhos, prosseguiu ele, dirigindo-se aos demais. Imagino que sabem com quem se meteram. É o Passo Largo, pandilheiro. É ele. Mas ouvi outros nomes menos bonitos. Cuidem-se hoje à noite. E você, Sammy? Não vai maltratar meu pobre velho. Não vai maltratar meu pobre pônei velho. Bah! Cuspiu outra vez. Sam virou-se depressa. E você, Samambaia? Comentou ele. Tire sua cara feia das minhas vistas, senão ela vai se machucar. Com um rápido tranco veloz como um raio, uma maçã voou de sua mão e atingiu Bill bem do nariz.
Ele se esquivou tarde demais e pragas vieram de trás da sebe. Desperdício de maçã boa, disse Sam, arrependido, e continuou andando. Por fim deixaram uma aldeia para trás. A escolta de crianças e acompanhantes dispersos que o seguira cansou-se e fez a volta no portão sul. Passando por ele, mantiveram-se na estrada por algumas milhas. Ela se virou para a esquerda, curvando-se de volta para a linha rumo ao leste, ao contornar a colina de Bri. E depois começou a descer rapidamente para um terreno arborizado. À esquerda podiam ver algumas das casas e tocas de hobbits de estrado, nas encostas sudeste da colina, menos íngremes. Numa funda depressão ao norte da estrada, havia fiapos de fumaça subindo, mostrando a localização de Valão. Archete estava oculta nas árvores mais além. Depois de a estrada ter prosseguido por alguma distância, deixando para trás a colina de Bri, erguendo-se alta e parda atrás deles, deram com uma trilha estreita que levava na direção norte. É aqui que deixamos o terreno aberto e buscamos cobertura, disse Passo Largo. Não é um atalho, espero, disse Pippin. Nosso último atalho pela mata quase terminou em desastre. Ah, mas aí eu não estava com vocês, riu-se Passo Largo. Meus atalhos, curtos ou compridos, não dão errado. Olhou a estrada nas duas direções. Não havia ninguém à vista, e ele os guiou depressa para baixo, na direção do vale arborizado. Seu plano, até onde podiam compreendê-lo sem conhecer a região, era rumar inicialmente para Archete, mas virar para a direita e passar a leste dela. E depois, seguir o mais diretamente que pudessem, por cima das terras ermas, até a colina do Topo do Vento. Desse modo, se tudo corresse bem, cortariam uma grande curva da estrada, que mais adiante se virava para o sul, para evitar os pântanos dos mosquitos. Mas é claro que teriam que passar pelos próprios pântanos, e a descrição que Passo Largo fez deles não era animadora. Enquanto isso, porém, não era incômoda a caminhada. Na verdade, não fosse pelos eventos perturbadores da noite anterior, teriam apreciado aquela parte da viagem mais do que qualquer outra até então. O sol brilhava, claro, mas não quente demais. As matas do vale ainda tinham muitas folhas, estavam repletas de cores e pareciam pacíficas e sadias. Passo Largo guiou-os, confiante, por muitas trilhas entrecruzadas, mas se estivessem sozinhos, logo teriam se perdido. Ele fazia um trajeto serpenteante, com muitas curvas e voltas atrás, para despitar qualquer perseguição. Bill Samambaia certamente observou onde deixamos a estrada, disse ele, mas não creio que ele mesmo vá nos seguir. Conhece bastante bem as terras em volta, mas sabe que não é páreo para mim na mata. O que me preocupa é o que ele poderá dizer aos outros. Não acham que estejam muito longe. Se pensarem que estamos rumando para Archete, tanto melhor. Fosse pela habilidade de Passo Largo, ou por algum outro motivo, em todo aquele dia não viram sinal nem ouviram som de outro ser vivo, nem de duas patas, exceto pássaros, nem de quatro patas, exceto uma raposa e alguns esquilos. No dia seguinte, começaram a rumar diretamente para o leste, e tudo estava silencioso e em paz. No terceiro dia depois da partida de Bri, saíram da floresta Chet. O terreno estivera baixando constantemente desde que haviam se desviado da estrada, e agora entraram numa ampla extensão de solo plano, muito mais difícil de transpor. Estavam muito além dos limites da região de Bri, bem longe no ermo sem trilhas, e se aproximavam dos pântanos dos mosquitos. O solo já se tornava úmido, lodoso em alguns lugares, e aqui e ali topavam com lagoas e com amplos trechos de caniços e juncos, repletos dos trinados de passarinhos ocultos. Precisavam escolher o caminho com cuidado para manterem os pés secos e no curso certo. No começo avançaram bem,
Mas à medida que prosseguiam, sua passagem ficava mais lenta e mais perigosa. Os pântanos eram confusos e traiçoeiros, e não havia trilha permanente que mesmo um caminheiro pudesse encontrar em meio aos seus atoleiros campeantes. As moscas começaram a atormentá-los, e o ar estava cheio de nuvens de mosquitos minúsculos que insinuavam por suas mangas e calças e em seus cabelos. Será que é porvinha? Estou sendo devorado vivo! Exclamou Pippin. Pântano dos mosquitos! Há mais mosquitos que pântanos! Do que eles se alimentam quando não conseguem hobbits? Perguntou Sam, coçando o pescoço. Passaram um dia infeliz naquela região solitária e desagradável. O local do seu acampamento era úmido, frio e desconfortável, e os insetos que mordiam não os deixavam dormir. Também havia criaturas abomináveis assombrando os caniços e as moitas, que pelo ruído eram parentes malignos dos grilos. Havia milhares deles e guinchavam em toda a volta. Nick Brick, Brick Nick, sem cessar a noite toda, até os hobbits ficarem quase enlouquecidos. O dia seguinte, o quarto, não foi muito melhor, e a noite foi quase igualmente desconfortável. Apesar de terem deixado para trás os Nick Bricks, como Sam os chamou, os mosquitos ainda os perseguiam. Frodo estava deitado, cansado, porém incapaz de fechar os olhos, e lhe pareceu que muito longe havia uma luz do céu oriental. Ela lampejava e enfraquecia muitas vezes. Não era a aurora, pois ainda faltava algumas horas para ela. O que é essa luz? Disse a Passo Largo, que se erguera e estava de pé, fitando a noite à frente. Não sei, respondeu Passo Largo. Está distante demais para distinguir. É como um relâmpago que salta do topo das colinas. Frodo deitou-se de novo, mas por longo tempo ainda conseguiu ver os lampejos brancos, e diante deles o vulto alto e sombrio de Passo Largo, em pé, silencioso e vigilante. Finalmente caiu num sono inquieto. No quinto dia, não tinham avançado muito quando deixaram para trás as últimas lagoas esparsas e os tufos e caniços dos pântanos. Diante deles, o terreno recomeçou a subir continuamente. Bem longe para o leste, podiam agora ver uma linha de colinas. A mais alta ficava na extremidade direita da linha, um pouco separada das demais. Tinha um topo cônico, levemente achatado no cume. Esse é o topo do vento, disse Passo Largo. A estrada velha que deixamos bem longe à nossa direita corre ao sul dele e não se afasta muito do seu sopé. Poderemos chegar lá amanhã ao meio-dia, se formos direto em sua direção. Imagino que seria o melhor a fazer. O que quer dizer? Perguntou Frodo. Quero dizer, quando chegarmos lá não tenho certeza do que havemos de encontrar. Fica perto da estrada. Mas certamente estávamos esperando encontrar Gandalf lá? Sim, mas é uma esperança tênue. Se é que ele vem para este lado, poderá não passar por Bree, e assim não saberá o que estamos fazendo. E seja como for, a não ser que por sorte cheguemos quase juntos, nós vamos nos encontrar. Não será seguro para ele nem para nós passarmos muito tempo lá esperando. Se os cavaleiros não nos encontrarem no ermo, é provável que eles mesmos rumem para o topo do vento. Ele domina uma visão ampla em toda a volta. Na verdade, há muitas aves e animais nesta região que poderiam nos ver, aqui onde estamos, do topo daquela colina. Nem todas as aves merecem confiança, e existem outros espiões mais malignos que elas. Os hobbits olhavam ansiosos para as colinas distantes. Sam ergueu os olhos para o céu pálido, temendo ver falcões ou águias pairando sobre eles com olhos vivos e inamistosos. Você de fato faz eu me sentir desconfortável e solitário, Passo Largo, disse ele. O que recomenda que façamos? Perguntou Frodo. Acho,
respondeu Passo Largo devagar, como se não tivesse muita certeza. Acho que o melhor será ir daqui para o leste, o mais reto que pudermos, a fim de rumarmos para a linha de colinas e não para o topo do vento. Ali poderemos tomar uma trilha que conheço, que corre ao pé delas. Ela nos levará ao topo do vento pelo norte, num caminho menos despojado. Aí veremos o que veremos. Caminharam com dificuldade todo aquele dia até que descesse a noitinha, fria e precoce. O terreno tornou-se mais seco e árido, mas, atrás deles, névoas e vapores se estendiam sobre os pântanos. Algumas aves melancólicas piavam e gemiam, até o sol redondo e rubro se esconder devagar nas sombras do oeste. Aí caiu um silêncio vazio. Os hobbits pensavam na suave luz do ocaso, espiando pelas alegres janelas de Bolsão, bem longe. No fim do dia, chegaram a um riacho que descia serpenteando das colinas para se perder nos charcos estagnados e subiram pelas suas margens enquanto havia luz. Já era noite quando finalmente pararam e montaram o acampamento embaixo de alguns amieiros mirrados à beira do riacho. À frente, erguiam-se agora, diante na penumbra do céu, os dorsos das colinas áridos e sem árvores. Naquela noite puseram sentinela, e pareceu que Passo Largo não dormiu nem um pouco. A lua estava crescendo, e nas primeiras horas da noite havia uma luz fria e cinzenta sobre a terra. Na manhã seguinte, voltaram a partir logo após o nascer do sol. O ar estava gelado, e o céu era de um azul limpo e pálido. Os hobbits sentiam-se revigorados, como se tivessem tido uma noite de sono ininterrupto. Já estavam se acostumando a caminhar longe, com provisões escassas, sem dúvida mais escassas do que, no condado, julgariam mal bastar para mantê-los de pé. Pippin declarou que Frodo parecia o dobro do hobbit que tinha sido. Muito esquisito, disse Frodo apertando o cinto. Considerando que, na verdade, há bem menos de mim. Espero que o processo de emagrecimento não continue indefinidamente, pois do contrário vou me transformar em um espectro. Não fale nessas coisas, exclamou Passo Largo, depressa e com sinceridade surpreendente. As colinas se aproximaram. Faziam uma crista ondulante que a miúde se erguia a quase 1000 pés de altura e que, aqui e ali, voltavam a cair em fendas baixas ou passagens que levavam a terra a leste mais além. Ao longo do topo da crista, os hobbits podiam ver algo que parecia restos de muros e diques cobertos de verde, e nas fendas ainda se erguiam as ruínas de antigas obras de pedra. À noite, alcançaram os sopés das encostas ocidentais, e ali acamparam. Era a noite de 5 de outubro, e fazia 6 dias que haviam saído de Bree. De manhã, encontraram, pela primeira vez desde que saíram da Floresta Chet, uma trilha claramente visível. Viraram para a direita e seguiram-na rumo ao sul. Tinha um traçado astucioso, tomando um trajeto que parecia escolhido para manter-se o mais possível escondido das vistas, tanto dos cumes das colinas acima quanto da planície a oeste. Mergulhava em vales e se encostava em margens íngremes, e, quando passava sobre um terreno mais plano e aberto, havia de ambos os lados fileiras de grandes rochedos e pedras talhadas que se escondiam os viajantes, quase como uma sebe. Pergunto-me quem fez esta trilha e para quê, disse Merry, enquanto andavam por uma daquelas avenidas onde as pedras eram incomumente grandes e postas bem juntas. Não tenho certeza de que gosto disso. Tem um aspecto, bem, meio de coisa tumular. Existe algum túmulo no topo do vento? Não. Não há túmulo no topo do vento, nem em qualquer dessas colinas, respondeu Passo Largo. Os homens do oeste não viviam aqui. Porém, em seus últimos dias defenderam as colinas por certo tempo do mal que veio de Angmar.
Esta trilha foi feita para servir aos fortes ao longo das muralhas. Mas muito antes, nos primeiros dias do Reino do Norte, construíram uma grande torre de vigia no topo do vento. Amon Sul era chamada. Ela foi queimada e demolida, e agora nada resta dela senão um anel desabado, como uma coroa rude na cabeça da colina velha. Mas foi outrora alta e bela. Contam que Elendil lá esteve, observando a vinda de Gil-galad do oeste nos dias da última aliança. Os hobbits encararam Passo Largo. Parecia que ele era versado no saber antigo, tanto quanto nos modos do ermo. Quem foi Gil-galad? Perguntou Merry. Mas Passo Largo não respondeu e parecia perdido em pensamentos. De repente, uma voz baixa murmurou. Gil-galad foi um elfo-rei. Seus tristes feitos cantarei. Foi belo e livre seu lugar, o último entre monte e mar. Longa a espada, aguda a lança, do elmo o brilho longe alcança. Os astros mil do firmamento se espelham no escudo argento. Mas muito faz que nos deixou, e ninguém sabe onde ficou. Tombou o seu astro na escuridão, em Mordor, onde as sombras são. Os outros viraram-se admirados, pois a voz era de Sam. Não pare! Exclamou Merry. É só isso que sei, gaguejou Sam, enrubescendo. Aprendi com o Sr. Bilbo quando era menino. Ele costumava me contar histórias como essa, sabendo que eu sempre gostava de ouvir sobre os elfos. Foi o Sr. Bilbo que me ensinou a ler. Ele era muito letrado em livros, o velho e querido Sr. Bilbo, e escrevia poemas. Ele escreveu o que eu acabei de dizer. Ele não inventou isso, corrigiu Passo Largo. É parte da balada chamada A Queda de Gil-galad, que se encontra em idioma antigo. Bilbo deve tê-la traduzido. Eu nunca soube disso. Tinha muito mais, disse Sam. Tudo sobre Mordor. Não aprendi essa parte, ela me dava calafrios. Nunca pensei que eu mesmo iria por esse caminho. Ir a Mordor, exclamou Pippin. Espero que não chegue a esse ponto. Não fale esse nome tão alto, disse Passo Largo. Já era o meio do dia quando se aproximaram da extremidade sul da trilha e viram diante deles a luz pálida e limpa do sol de outubro, uma encosta verde acinzentada, conduzido para cima como uma ponte para a face norte da colina. Decidiram subir ao topo de imediato, enquanto havia clara luz do dia. Não era mais possível ficarem escondidos, e só podiam esperar que nenhum inimigo ou espião os estivesse observando. Nada se via mexendo-se na colina. Se Gandalf estava nas redondezas, não havia sinal dele. No flanco oeste do topo do vento encontraram uma depressão abrigada, em cujo fundo havia um pequeno vale com beiras cramadas. Ali deixaram Sam e Pippin com o pônei, as mochilas e a bagagem. Os outros três prosseguiram. Depois de meia hora de difícil escalada, Passo Largo alcançou o topo da colina. Frodo e Merry vieram atrás, cansados e sem fôlego. A última encosta fora íngreme e rochosa. No topo encontraram, como Passo Largo dissera, um largo anel de antiga cantaria, agora desmoronando ou coberto com o capim dos séculos. Mas no centro havia sido empilhado um montículo de pedras quebradas. Estavam enegrecidas como que pelo fogo. À sua volta, a relva estava queimada até as raízes, e em todo o interior do anel a grama estava chamuscada e murcha, como se chamas tivessem varrido o cume da colina. Mas não havia sinal de ser vivo. Parados na borda do círculo em ruínas, enxergaram um amplo panorama abaixo deles, em toda a volta, mormente de terras vazias e desinteressantes, exceto por capões de mata ao sul, além dos quais entreviam-se aqui e ali o brilho da água distante. Abaixo deles, daquele lado sul, corria como uma fita a estrada velha,
vinda do oeste e curvando-se para lá e para cá, até sumir por trás de uma crista de terras sombrias a leste. Nada se mexia nela. Seguindo seu traçado com os olhos para o leste, viram as montanhas. Os contrafortes mais próximos eram pardos e sombrios, e atrás deles erguiam-se formas mais elevadas de cinza, e atrás destas, por sua vez, estavam picos altos e brancos que reluziam entre as nuvens. Bem, aqui estamos. Bem, aqui estamos nós, disse Mary. E parece bem tristonho e pouco acolhedor. Não há água nem abrigo, nem sinal de Gandalf. Mas não o culpo por não esperar. Se é que ele veio até aqui. Eu me pergunto, comentou o Passo Largo. Olhando em torno pensativo. Mesmo que ele estivesse 1 ou 2 dias atrás de nós em Bree, poderia ter chegado aqui antes. Ele sabe cavalgar muito velozmente quando a necessidade o impele. De repente parou e olhou para a pedra no topo do montículo. Era mais chata que as outras e mais branca, como se tivesse escapado ao fogo. Apanhou-a e examinou, virando-a entre os dedos. Ela foi manuseada recentemente, disse ele. O que acham dessas marcas? Na face plana inferior, Frodo viu alguns rabiscos. Parece que há um risco, um ponto e mais 3 riscos, disse ele. O risco da esquerda poderia ser a runa G com ramos finos, afirmou o Passo Largo. Poderia ser um sinal deixado por Gandalf, mas não se pode ter certeza. Os rabiscos são finos e certamente parecem recentes, mas as marcas podem significar algo bem diferente e nada ter a ver conosco. Os caminheiros usam runas e eles vêm aqui às vezes. O que poderiam significar, mesmo que Gandalf as tenha feito? Perguntou Merry. Eu diria, respondeu o Passo Largo, que querem dizer G3. E são um sinal de que Gandalf esteve aqui em 3 de outubro. Isso já faz 3 dias. Também mostrariam que ele estava com pressa e havia perigo por perto, de modo que não teve tempo e não ousou escrever nada mais comprido ou evidente. Se é assim, precisamos ter cautela. Gostaria que pudéssemos ter certeza de que ele fez as marcas, seja lá o que signifiquem, disse Frodo. Seria um grande consolo saber que ele estava a caminho, à nossa frente ou atrás de nós. Quem sabe, continuou o Passo Largo. Quanto a mim, acredito que ele esteve aqui e que estava em perigo. Passaram chamas escaldantes por aqui, e agora me volta à mente a luz que vimos 3 noites atrás no céu oriental. Acho que ele foi atacado no topo dessa colina, mas não sei dizer com qual resultado. Não está mais aqui, e agora precisamos nos ajeitar sozinhos e achar nosso próprio caminho para Valfenda o melhor que pudermos. A que distância fica Valfenda? Perguntou Merry, olhando em volta cansado. O mundo parecia selvagem e extenso do topo do vento. Não sei se a estrada alguma vez foi medida em milhas além da estalagem abandonada, um dia de viagem a leste de Bree, respondeu Passo Largo. Alguns dizem que é tal distância e outros dizem diferente. É uma estrada estranha e as pessoas ficam contentes de chegar ao fim de sua viagem, seja o tempo longo ou breve. Mas eu sei quanto tempo levaria por meus próprios pés, com bom clima e sem má sorte. 12 dias daqui até o Val do Bruinen, onde a estrada atravessa o ruídoso água que flui de Valfenda. Temos pelo menos uma quinzena de viagem diante de nós, pois não creio que consigamos usar a estrada. Uma quinzena? Disse Frodo. Muita coisa pode acontecer nesse tempo. Pode, assentiu Passo Largo. Por alguns momentos ficaram em silêncio no cume da colina, perto da beira sul. Naquele lugar solitário, Frodo percebeu pela primeira vez o quanto estava privado do lar e em perigo. Tinha um amargo desejo de que sua sorte o tivesse deixado no tranquilo e amado condado. Baixou os olhos para a odiosa estrada que conduzia de volta rumo ao oeste, à sua casa. De repente,
Deu-se conta de que 2 manchas negras se moviam devagar ao longo dela, indo para o oeste, e olhando de novo, viu que outras 3 se arrastavam rumo ao leste, ao encontro delas. Soltou uma exclamação e agarrou o braço de Passo Largo. Olhe! Indicou ele, apontando para baixo. Imediatamente Passo Largo se jogou no chão ao lado do círculo arruinado, puxando Frodo para junto de si. Merry lançou-se ao lado deles. O que é? Sussurrou. Não sei, mas temo o pior, respondeu Passo Largo. Lentamente gatearam outra vez até a borda do anel e espiaram por uma fresta entre 2 pedras pontiagudas. A luz não estava mais intensa, pois a manhã clara se esvaíra e nuvens se arrastavam do leste e já haviam alcançado o sol, que começava a se pôr. Todos podiam ver as manchas negras, mas nem Frodo nem Merry conseguiam distinguir suas formas com certeza. Porém, algo lhes dizia que ali, lá embaixo, havia cavaleiros negros reunindo-se na estrada para além do sopé da colina. Sim, disse Passo Largo, cuja visão mais aguçada não lhe deixava dúvida. O inimigo está aqui. Afastaram-se, engatinhando às pressas e esgueiraram-se, descendo a face norte da colina para encontrarem os companheiros. Sam e Peregrine não tinham ficado ociosos. Haviam explorado o pequeno vale e as encostas em volta. Não muito longe, encontraram uma nascente de água límpida no flanco da colina e, perto dela, pegadas que não tinham mais que 1 dia ou 2. No próprio vale, encontraram vestígios recentes de fogo e outros sinais de um acampamento apressado. Havia algumas rochas caídas na beirada do vale que ficava junto à colina. Atrás delas, Sam topou com um pequeno depósito de lenha, empilhada com capricho. Pergunto-me se o velho Gandalf esteve aqui, comentou ele com Pippin. Quem pôs tudo isso aqui parece que pretendia voltar. Passo Largo interessou-se muito por essas descobertas. Eu devia ter esperado e explorado eu mesmo o terreno aqui embaixo, disse ele, correndo até a nascente para examinar as pegadas. É bem como eu temia, falou ele ao voltar. Sam e Pippin pisotearam o chão mole e as marcas estão destruídas ou confusas. Caminheiros estiveram aqui ultimamente. Foram eles que deixaram a lenha. Mas também há diversas pegadas mais recentes que não foram feitas por caminheiros. Pelo menos um conjunto foi deixado por botas pesadas, só 1 ou 2 dias atrás. Pelo menos um. Agora não posso ter certeza, mas acho que havia muitos pés calçando botas. Fez uma pausa e ficou parado, pensando aflito. Cada hobbit enxergou em sua mente uma visão dos cavaleiros encapuzados, calçando botas. Se eles já haviam achado o pequeno vale, quanto antes Passo Largo os levasse a outro lugar melhor. Sam via depressão com grande desgosto, agora que ouvira notícias de seus inimigos na estrada, a apenas algumas milhas dali. Não seria melhor ir embora depressa, Sr. Passo Largo? Perguntou ele impaciente. Está ficando tarde e não gosto desse buraco. De certa forma, ele me desanima. Sim, com certeza precisamos decidir imediatamente o que fazer, respondeu Passo Largo, olhando para cima e ponderando a hora e o clima. Bem, Sam, disse ele por fim, também não gosto desse lugar, mas não consigo pensar em nenhum lugar melhor onde possamos chegar antes do cair da noite. Pelo menos estamos fora das vistas por hora e, se nos mexermos, seria muito mais provável que os espiões nos enxergassem. Só o que poderíamos fazer seria nos afastarmos do caminho rumo ao norte, deste lado da linha de colinas, onde o terreno é bem parecido com o daqui. A estrada é vigiada, mas teríamos de atravessá-la se tentássemos nos esconder nos matagais para o sul. Do lado norte da estrada, além das colinas, a região é árida e plana por milhas. Os cavaleiros conseguem ver? Perguntou Merry. Quer dizer, normalmente parece que eles usam o nariz em vez dos olhos, farejando-nos, se é que farejar é a palavra certa, pelo menos à luz do dia.
Você nos fez deitar no chão quando os viu lá embaixo. E agora está falando sobre sermos vistos sem se nos mexermos. Fui descuidado demais no topo da colina, respondeu Passo Largo. Estava muito ansioso por encontrar sinal de Gandalf, mas foi um erro 3 de nós subirmos e ficarmos tanto tempo em pé ali. Pois os cavalos negros podem enxergar, e os cavaleiros podem usar homens e outras criaturas como espiões, como os descobrimos em Bree. Eles próprios não veem o mundo da luz como nós vemos, mas nossas formas não são sombras em suas mentes, que só o sol do meio-dia destrói. E na treva, eles percebem muitos sinais e formas que estão ocultas de nós. É aí que devem ser mais temidos. E a qualquer tempo farejam o sangue de seres vivos, desejando-o e odiando-o. Também existem outros sentidos além da visão ou do olfato. Nós podemos sentir sua presença. Ela nos perturbou o coração assim que aqui chegamos e antes de os vermos. Eles sentem a nossa mais intensamente. Além disso, acrescentou e sua voz desceu a um sussurro. O anel os atrai. Então não há como escapar, disse Frodo, olhando em volta inquieto. Se eu me mexer, serei visto e caçado. Se eu ficar, vou atraí-los a mim. Passo Largo pôs a mão em seu ombro. Ainda há esperança, disse ele. Você não está sozinho. Vamos tomar por sinal esta linha pronta para queimar. Aqui há pouco abrigo e defesa, mas o fogo servirá para ambas as coisas. Sauron pode fazer uso maligno do fogo, como de todas as coisas, mas esses cavaleiros não gostam dele e temem os que o manejam. O fogo é nosso amigo no ermo. Talvez, murmurou Sam. Também é o melhor jeito de dizer estamos aqui que consigo imaginar. Fora gritar. Bem no canto mais baixo e abrigado do pequeno vale, fizeram uma fogueira e prepararam uma refeição. As sombras da tarde começaram a cair e chegou o frio. Subitamente deram-se conta de grande fome, pois não haviam comido nada desde o desjejum, mas não se atreviam a comer mais do que um jantar frugal. As terras à frente eram vazias de tudo, exceto aves e feras, lugares inóspitos abandonados por todas as raças do mundo. Às vezes passavam caminheiros além das colinas, mas eram poucos e não se detinham. Outros caminhantes eram raros e de espécie maligna. Trolls poderiam vagar às vezes, vindos dos vales setentrionais das montanhas nevoentas. Só na estrada encontravam-se viajantes, mais frequentemente anãos, apressando-se em seus próprios afazeres, sem prestar auxílio e com poucas palavras para trocar com estranhos. Não vejo como podemos fazer nossa comida durar, disse Frodo. Fomos bem cuidadosos nos últimos dias, e este jantar não é um banquete, mas usamos mais do que deveríamos. Se ainda temos 2 semanas à frente, e quem sabe mais. Há alimento no ermo, afirmou Passo Largo. Frutas, raízes e ervas, e, se for preciso, tenho habilidade como caçador. Não preciso ter medo de morrer de fome antes que o inverno chegue. Mas coletar e apanhar alimento é um trabalho longo e árduo, e precisamos de pressa. Portanto, apertem os cintos e pensem esperançosos nas mesas da casa de Elrond. O frio aumentava à medida que a escuridão crescia. Espiando pela beira do vale, nada conseguiam ver senão uma terra cinzenta, que agora desaparecia depressa nas sombras. O céu acima estava limpo outra vez, e enchia-se devagar de estrelas piscantes. Frodo e seus companheiros ajuntaram-se em redor da fogueira, envoltos em todas as roupas e cobertores que possuíam. Mas Passo Largo contentava-se com uma simples capa e sentou-se a pequena distância, baforadas pensativas no cachimbo. À medida que a noite caía e a luz da fogueira principiava a se projetar intensamente, ele começou a lhes contar histórias para desviar suas mentes do medo. Conhecia muitas histórias e lendas de outrora, dos elfos, dos homens
e dos feitos bons e maus dos dias antigos. Perguntavam-se que idade ele teria e onde aprendera todo aquele saber. Fale-nos de Gil-galad, disse Merry de repente, quando ele fez uma pausa no final de uma história dos reinos élficos. Você conhece mais daquela antiga balada de que falou? Conheço, de fato, respondeu o Passo Largo. E Frodo também, pois ela nos toca de perto. Merry e Pippin olharam para Frodo, que fitava a fogueira. Só sei o pouco que Gandalf me contou, disse Frodo devagar. Gil-galad foi o último dos grandes reis élficos da Terra-média. Gil-galad é luz das estrelas na língua deles. Com Elendil, o amigo dos elfos, foi a terra de... Não! Exclamou Passo Largo, interrompendo-o. Não creio que essa história deva ser contada agora, com os serviçais do inimigo por perto. Se conseguirmos atravessar até a casa de Elrond, lá vocês poderão ouvi-la, contada por inteiro. Então, conte-nos alguma outra história dos dias antigos, implorou Sam. Uma história sobre os elfos antes do tempo do desvanecimento. Eu gostaria imensamente de ouvir mais sobre os elfos. O escuro parece que nos cerca tão de perto. Vou contar-lhes a história de Tinúvial, começou Passo Largo, brevemente, pois é uma história cujo longo fim não se conhece, e agora não há mais ninguém, exceto Elrond, que a recorde com a mesma certeza tal como foi contada outrora. É uma bela história, apesar de triste como são todas as histórias da Terra-média, e mesmo assim pode lhes dar ânimo. Ficou em silêncio por algum tempo, e depois começou não a falar, e sim a recitar baixinho. Longas as folhas, verde a grama, flor de cicuta alta e bela, luz na clareira sob a rama, na sombra estelar brilhando, Tinúvial dança em volta dela, um som de flauta se derrama. A luz astral cabelos vela, em suas vestes tremulando. Beren chegou da fria colina, sob folhas caminhou um tanto, e onde o rio dos elfos mina, andou sozinho lamentando. Logo avistou, com grande espanto, de ouro tanta flor mais fina, nos mangos dela e no seu manto, qual sombra as tranças contemplando. Seus pés exaustos curou o encanto, de morro em morro a vagar, correndo sempre, forte entanto, raios da lua alcançando, em mata trançada no élfico lar, ela a dançar fugia enquanto ele ficava só a vagar, nos bosques silente escutando. O som em voo ele ouvia, pés leves tal folha de tilha, acorde que do solo saía, nos vales ocultos ressoando. Murcha a cicuta em ramo e forquilha, e uma a uma em lamento caía, a folha da faia que se desvencilha, no bosque invernal bruxuleando. Buscou-a sempre, vagando com lastros, nas folhas dos anos na terra crua, através do luar e dos raios dos astros, brilhando em todo o frio firmamento. O manto dela luzia a lua, enquanto dançava e deixava seus rastros, num cume longínquo e na relva nua, uma névoa de prata em movimento. Passado o inverno, outra vez ela veio, e seu canto anunciou a fugaz primavera. A chuva a cair, cotovia em gorjeio, a água da neve que se derrama. As flores dos elfos surgiram à espera dos seus leves pés, e ele já, sem receio, quis com ela dançar e cantar, como era, seu canto e dança sobre a grama. Outra vez foi-se ela, e ele logo a seguiu. Tinúvial, Tinúvial! Chamando o nome da elfa, insistiu. E ela o escutou e deteve o seu passo. Parou um instante e como um dossel. A voz de Beren chegando a cobriu. O destino tomou Tinúvial,
deitada luzinda sobre seu braço. E Beren, pondo os olhos nos dela, nas sombras que seu cabelo lançava, do céu a vibrante luz da estrela. Lá viu retratado em brilhante reflexo, Tinúvial, que linda o fitava. Dos elfos imortal donzela, em volta dele os braços passava, qual prata luzindo no doce amplexo. O destino os levou por muitos apuros, por frias, cinzentas montanhas afora, por salas de ferro e portais escuros, e bosques sem aurora. Os mares divisores se estendiam de fora a fora. Voltaram, porém, a juntar-se sozinhos, e faz muito tempo que foram embora, na floresta cantando sem pesares. Passo Largo suspirou e fez uma pausa antes de voltar a falar. Essa é uma canção, disse ele, do tipo chamado Anfenaf entre os elfos, mas é difícil de reproduzir em nossa fala comum, de modo que este é somente um eco grosseiro. Ela fala do encontro de Beren, filho de Barair, e Lúthien Tinúvial. Beren era um homem mortal, mas Lúthien era filha de Fingol, rei dos elfos na Terra-média, quando o mundo era jovem, e ela era a mais linda donzela que já houve entre os filhos deste mundo. Como as estrelas acima das névoas das terras setentrionais era seu encanto, e em seu rosto havia uma luz brilhante. Naqueles dias, o grande inimigo, do qual o Sauron de Mordor era mero serviçal, habitava em Angband, no norte, e os elfos do oeste, retornando à Terra-média, o combateram para recuperar as Silmarils que ele roubara. E os pais dos homens auxiliaram os elfos. Mas o inimigo foi vitorioso, e Barair foi morto. E Beren, escapando através de grande perigo, passou sobre as montanhas do terror, e chegou ao oculto reino de Fingol, na floresta de Neldoreth. Ali contemplou Lúthien cantando e dançando numa clareira junto ao encantado rio Esgalduin, e deu-lhe o nome de Tinúvial, que é Rouxinol na língua de outrora. Muitos pesares os acometeram depois, e por muito tempo estiveram separados. Tinúvial resgatou Beren dos calabouços de Sauron, e juntos passaram por grandes perigos, e derrubaram do trono o próprio grande inimigo, e tomaram de sua coroa de ferro uma das 3 Silmarils, mais luzente de todas as joias, como preço de compromisso de Lúthien para seu pai, Fingol. Mas, no fim, Beren foi morto pelo lobo que veio dos portões de Angband, e morreu nos braços de Tinúvial. Mas ela escolheu a mortalidade, e morrer no mundo, para poder segui-lo. E canta-se que eles se encontraram além dos mares divisores, e após breve tempo, outra vez caminhando vivos nas verdes matas, passaram juntos, muito tempo atrás, para além dos confins deste mundo. Assim é que só Lúthien Tinúvial, da gente dos elfos, morreu de fato e deixou o mundo, e perderam aquela que mais amavam. Mas dela descendeu entre homens a linhagem dos senhores élficos de outrora. Ainda vivem aqueles de quem Lúthien foi ancestral, e dizem que sua linha jamais há de se interromper. Elrond de Valfenda é dessa família, pois de Beren e Lúthien nasceu Dior, herdeiro de Fingol, e dele Elwyn a Branca, que desposou Eärendil, ou Eärendil, o que pilotou sua nau desde as névoas do mundo até os mares do firmamento com a Silmaril na fronte. E de Eärendil vieram os reis de Númenor, que é oceante. Enquanto o Passo Largo falava, eles observavam seu rosto estranho e ávido, fracamente iluminado pelo fulgor vermelho da fogueira. Seus olhos brilhavam e sua voz era cheia e profunda. Acima dele estava um céu negro e estrelado. Subitamente, uma luz pálida surgiu por cima do cume do topo do vento atrás dele. A lua crescente subia devagar sobre a colina que lhes fazia sombra, e as estrelas acima do topo desbotaram. A história terminou. Os hobbits remexeram-se e se espreguiçaram.
Olhem, disse Mary. O lua está nascendo. Deve estar ficando tarde. Os demais ergueram os olhos. Enquanto faziam isso, viram no topo da colina algo pequeno e escuro em face do luzente nascer da lua. Talvez fosse apenas uma pedra grande ou uma rocha saliente destacada pela luz pálida. Sam e Merry levantaram-se e afastaram-se do fogo. Frodo e Pippin permaneceram sentados em silêncio. Passo Largo vigiava atentamente o luar na colina. Tudo parecia quieto e silencioso. Mas Frodo sentia um pavor frio insinuando-se em seu coração, agora que Passo Largo não estava mais falando. Aninhou-se mais perto do fogo. Nesse momento, Sam voltou correndo da beira do pequeno vale. Não sei o que é, disse ele, mas de repente senti medo. Não me atrevo a sair deste valezinho por dinheiro nenhum. Senti que alguma coisa estava rastejando em costa acima. Você viu alguma coisa? Perguntou Frodo, pondo-se de pé com um salto. Não, senhor, não vi nada, mas não parei para olhar. Eu vi algo, disse Merry, ou pensei ter visto. Lá para o oeste, onde o luar caía no solo plano, além da sombra dos topos das colinas. Pensei que havia 2 ou 3 formas negras. Pareciam estar vindo para cá. Fiquei perto da fogueira de rostos para fora, exclamou Passo Largo. Fique com alguns galhos mais compridos prontos nas mãos. Durante um certo tempo, sem fôlego, ficaram ali sentados, silenciosos e alertas, dando as costas para a fogueira, cada um fitando as sombras que o cercavam. Nada aconteceu. Não havia ruído nem movimento na noite. Frodo mexeu-se, sentindo que precisava romper o silêncio. Desejava gritar alto. Quietos, sussurrou Passo Largo. O que é aquilo? Disse Pippin com voz entrecortada no mesmo momento. Por cima da beirada do pequeno vale, do lado oposto à colina, sentiram mais do que viram erguer-se uma sombra ou mais que uma. Esforçaram a visão e as sombras pareceram crescer. Logo não restava dúvida. 3 ou 4 vultos, altos e negros, estavam de pé ali na encosta, olhando para eles mais embaixo. Eram tão negros que pareciam buracos negros na profunda sombra atrás deles. Frodo pensou ouvir um chiado fraco, como de um hálito peçonhento, e sentiu o ar gélido, fino e penetrante. Então as sombras avançaram devagar. O terror dominou Pippin e Merry, e prostraram-se no chão. Sam encolheu-se ao lado de Frodo. Frodo estava pouco menos aterrorizado que seus companheiros. Tremia como se sentisse um frio imenso, mas seu terror foi engolido por uma súbita tentação de pôr o anel no dedo. O desejo de fazê-lo tomou conta dele e não conseguia pensar em mais nada. Não se esquecera do túmulo nem da mensagem de Gandalf, mas algo parecia compeli-lo a descartar todos os alertas, e ele ansiava por ceder. Não esperando escapar, nem fazer alguma coisa, fosse boa ou má. Simplesmente sentia que precisava pegar o anel e pô-lo no dedo. Não conseguia falar. Sentiu que Sam o olhava como se soubesse que o patrão estava em grande dificuldade, mas não conseguia virar-se para ele. Fechou os olhos e lutou por um tempo, mas a resistência tornou-se insuportável. E finalmente ele puxou a corrente para fora, devagar, e deslizou o anel no indicador da mão esquerda. Imediatamente, apesar de tudo mais continuar como antes, obscuro e sombrio, as formas tornaram-se terrivelmente nítidas. Ele conseguia enxergar por baixo de suas roupas negras. Havia 5 vultos altos, 2 em pé na beira do pequeno vale, 3 avançando. Nos seus rostos brancos ardiam olhos penetrantes e implacáveis. Sob seus mantos havia longas vestes cinzentas. Sobre seus cabelos grisalhos havia elmos de prata,
Em suas mãos magras havia espadas de aço. Seus olhos recaíram sobre ele e o penetraram, enquanto se precipitavam em sua direção. Desesperado, sacou a própria espada, e lhe pareceu que ela tremeluzia vermelha como se fosse um tição. 2 vultos pararam. O terceiro era mais alto que os outros. Seus cabelos eram longos e lustrosos, e no seu elmo havia uma coroa. Em uma mão tinha uma espada comprida, e na outra um punhal. Tanto o punhal quanto a mão que o segurava brilhavam com luz pálida. Saltou para a frente e assaltou Frodo. Nesse momento, Frodo jogou-se de frente no chão e ouviu-se gritando em alta voz: Ó Elbereth, Gilfoniel! Ao mesmo tempo, golpeou os pés do inimigo. Um grito estridente soou na noite, e ele sentiu uma dor, como se um dardo de gelo envenenado atravessasse seu ombro esquerdo. Já desmanhando, entreviu, como que através de uma névoa rodopiante, um vislumbre de passo largo saltando na escuridão com um tição de madeira chamejante em cada mão. Com um esforço derradeiro, Frodo, largando a espada, tirou o anel do dedo e fechou a mão direita apertada sobre ele.